Eu me chamo Jean de Aguiar Seabra e vou ministrar para vocês, no terceiro simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação, o trabalho sobre a aplicação da lógica fuzzy ao protocolo de Manchester. Os outros autores desse trabalho são os professores Carlos Alberto Nunes Cossenza, Cláudio Henrique Greco, Rodrigo Ventura da Silva e Luiz Cláudio Bernardo Moura, todos pertencentes ao programa de Engenharia de Produção da COP da UFRJ. Introdução. Os pontos principais relacionados a esse trabalho, eles abrangem a questão dos problemas na capacidade de absorção de pacientes nas unidades de saúde, a questão que o Ministério da Saúde brasileiro tem buscado reorganizar o processo de trabalho, a busca por uma padronização e uniformização no uso de protocolos de classificação de risco, o entendimento e a melhoria da resiliência de um sistema e o uso da lógica fuzzy ao protocolo de Manchester. Por quê? A gente buscou entender, tem buscado entender como melhorar a qualidade e o ordenamento, o sequenciamento do atendimento dos pacientes em uma fila em unidades de urgência e de emergência, para que a qualidade do serviço como um todo melhore e que, independente de ter ou não mais verbas, você tenha um incremento no serviço. E aí, começamos falando sobre a questão da qualidade em serviços, porque o atendimento em um hospital, apesar de ter muita questão de vida e morte, dor e coisas do tipo, não deixa de ser um serviço. E esse serviço ele tem uma qualidade embutida nele. Então, a gente tem que ter um rigor na administração do processo, entendeu? Visando o bem-estar e a manutenção da vida, como os objetivos esperados. Atuando com perfeita eficácia e eficiência, incrementando o nível do serviço e os pacientes não terem que esperar mais do que eles precisam. Porque qual é o grande problema? A partir do momento que você se encontra numa fila de um hospital, qualquer minuto a mais que você leve do que você acredita que você deveria ter levado, vai impactar, às vezes, de uma forma não proporcional à qualidade de serviço. Que às vezes, se você esperou um minuto a menos, a ideia que você vai ter sobre a qualidade daquele serviço, às vezes pode ser muito diferente do que um minuto a mais. Às vezes não tem essa proporcionalidade, entendeu? Então, é um serviço que é muito crítico, é muito crítica a sensibilidade dos usuários do serviço. Então, é necessário que você tenha um incremento na qualidade do serviço, que os usuários consigam entender melhor esse ordenamento deles, que a partir do momento que ele entende o tempo que ele vai esperar baseado em um raciocínio bem fundamentado, esse paciente ele consegue se preparar psicologicamente, mentalmente melhor para aquela espera do que ele se sentindo deixado de lado do processo. E o que é uma classificação de risco? A classificação de risco é um processo complexo de estratificação dos pacientes. Ele busca otimizar o tempo de espera e diminuir os impactos negativos no prognóstico devido à demora no tratamento. E o processo de classificação de risco, a triagem, o método mais famoso e utilizado no mundo, vem sendo de protocolo de Manchester. Existem outros métodos, mas o protocolo de Manchester é o que vem sendo mais usado e mais usado aqui no Brasil. E ele estratifica os pacientes em 5 graus: não urgente, pouco urgente, urgente, muito urgente e emergência. E aí, de acordo com a cor que vem naquela fitinha na pulseira, que quando você chega no hospital, você é atendido e você sabe qual o tempo que você vai demorar para ser atendido ou não. Sendo que ainda tem algumas gaps nesse processo e esse trabalho visa incrementar esses gaps. A lógica fuzzy, ela lida com a incerteza. E usar a lógica fuzzy ao protocolo de Manchester busca incrementar essa qualidade
na avaliação do estado de chegada, ou seja, o paciente chega acometido de algum problema, algum agravo à sua saúde, e aí ao se utilizar a lógica fuzzy, que é uma lógica baseada na nebulosidade, na incerteza, e que consegue lidar bem com as variáveis linguísticas. Que tipos de variáveis linguísticas? Ah, eu estou com muita dor, pouca dor. Ah, eu estou com uma dor mais ou menos. Ah, onde você está sentindo? A sua dor, é mais ou menos por aqui. A lógica binária, ela tem dificuldade, ela lida com um sim e com um não, o 0 e o 1. E a lógica fuzzy consegue lidar com essa estratificação, com essa modulação ao longo dos estratos. E aí tem o uso, né, dela como sendo uma possibilidade de melhoria geral do processo. E há o uso dos especialistas para poder ordenar adequadamente. A resiliência pode ser definida como a capacidade que um sistema possui para sobreviver e prosperar quando submetido a ocasionais crises, sem que haja mudança de sua natureza básica. A capacidade do mesmo de manter suas necessidades operacionais na presença ou não de estresse ou pressão externa, sem que haja impacto em sua capacidade de resposta a perturbações, o que casa perfeitamente com a questão da problemática da demanda, da oferta e demanda em unidades de emergência. Ou seja, o sistema está continuamente sofrendo estresse, pressão, e muitas vezes encontra-se um colapso dele. E aí, o uso da engenharia de resiliência serve tanto para você entender o sistema como um todo, a dinâmica do sistema, como para proporcionar o aumento das fronteiras da resiliência do sistema. Há ainda o uso de mapas conceituais para um melhor entendimento do tema, ou seja, para que uma pessoa, independente de ser dessa área ou não, ela consiga visualizar os principais pontos, como protocolo de Munster, classificação de risco, processo, sistema, lógica fuzzy, atendimento, e através desses pontos principais e o uso de conectivos, ele conseguir assimilar melhor aquele conteúdo e gerar uma construção do conhecimento adequada. Esse trabalho trata-se de uma dissertação em andamento, uma tese em andamento. E aí ele vai buscar usar especialistas de acordo com a sua experiência e a sua capacitação profissional, ou seja, quantos anos de experiência ele tem, que ele atua nessa área, qual a experiência que um profissional, seja de enfermagem, da área de engenharia sanitária, ou então um médico atua nesse processo, e qual a formação que ele tem. Ele é só formado, graduado, ele possui uma especialização, ele possui um mestrado, ele possui um doutorado, porque o profissional que possui diferentes níveis de experiência e de capacitação, ele vai ter uma noção, uma perspectiva diferenciada. Aí serão feitas as entrevistas estruturadas desses especialistas e vai se utilizar especialistas do Rio de Janeiro, devido a limitações geográficas, financeiras e pelo escasso tempo disponível de tais profissionais durante a pandemia. Então, esses são alguns fatores limitantes do método. E analisando os resultados. Busca-se a melhoria no sequenciamento e ordenamento do atendimento de pacientes que esperam por atendimento em unidades médicas emergenciais ou outras instalações médicas que necessitam realizar a triagem de pacientes. Diminuição do erro e do grau de incerteza para realizar o sequenciamento. Criação de indicadores que possam nortear a resiliência do sistema e os padrões de qualidade. Incremento da qualidade do serviço prestado, assim como da resiliência do sistema. E como considerações finais, nós temos o grande desafio do tema, visto que o atendimento de pacientes trata-se de um assunto sensível, pois pacientes com dor e adoentados tendem a ter baixa tolerância à espera por atendimento médico. E não somente os pacientes, você é um familiar, está na fila de espera, você acha que o seu familiar, o seu amigo está demorando mais do que deveria demorar, você fica nervoso, ele acaba ficando nervoso e às vezes isso intensifica um processo de agravo à saúde. A lógica fuzzy mostra como um caminho de grande viabilidade, exatamente por ela conseguir lidar com variáveis linguísticas, por ela conseguir
perceber melhor as nuances de um extrato. Busca também estimular a transdisciplinaridade entre a engenharia de produção e as ciências da área biomédica. E por se tratar de um trabalho em tese em andamento, percebe-se que o mesmo ainda é um pontapé inicial, ou seja, após esse trabalho estar concluído, mesmo após ele estar concluído, ainda vão ser possíveis outros estudos adicionais, visto que essa área é uma área crítica, que assola a população como um todo, porque quase todo mundo já ficou doente ou vai ficar doente ao longo da vida. E você tem a área de saúde sendo uma área que está demandando cada vez mais gastos. Então, se os pacientes são devidamente triados, eles são melhor atendidos, são atendidos mais rápido, isso gera economia no sistema como um todo. E por último, eu deixo aqui para vocês o meu contato para qualquer dúvida adicional, bio_jean@hotmail.com.